Pensa numa filosofia espiritual que tem, assim, toda a aparência de sabedoria, sabe? Devoção intensa, uma humildade quase, sei lá, performática e um tratamento super rigoroso do corpo. Parece o auge da espiritualidade, certo? Mas e se no final das contas toda essa disciplina não tivesse, na verdade, valor algum para conter os desejos da carne? Paulo, em Colossenses 2, argumenta que era exatamente essa armadilha em que a igreja de Colossos estava caindo. Exatamente. E a chave para entender por que essa disciplina toda era inútil e até prejudicial não está em analisar o esforço humano. Está em compreender algo que já foi feito por eles, e neles, em Cristo. O capítulo 2 é uma demolição teológica, peça por peça, de qualquer espiritualidade do tipo faça você mesmo. Paulo não oferece um novo programa, ele os lembra de uma realidade que eles já possuíam. Fascinante. No capítulo 1, Paulo nos deu o raio-x de um corpo cósmico perfeitamente saudável, com Cristo como cabeça de tudo. Agora, no capítulo 2, ele age como um médico diagnosticando uma doença. Ele aponta para o sintoma, essa filosofia enganosa. E em vez de prescrever um remédio novo, ele aponta de volta para o corpo saudável, mostrando que a cura já estava lá o tempo todo. E essa doença, essa filosofia, era uma mistura bem complexa. Os comentaristas que a gente está usando como guias, Bruce, Dunn e Moo, eles concordam que havia um forte núcleo judaico. Regras sobre comida e bebida, observância de sábados, festivais. Coisas da lei, basicamente. Isso. Talvez até pressão pela circuncisão. Mas tinha mais coisa. Falava-se em veneração de anjos, um foco nos elementos do mundo, o que soa, assim, como uma espécie de misticismo popular da época. Um sincretismo. Exato. E o ponto central de Paulo é que os crentes já possuíam a plenitude em Cristo. Ponto. Portanto, qualquer coisa que se apresentasse como um acréscimo era, na verdade, uma subtração perigosa da suficiência de Cristo. Ok, essa é uma acusação muito séria de Paulo. Vamos ver o diagnóstico mais de perto. Começando no versículo 8. Cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofia e vãs sutilezas, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. A expressão que sempre me intrigou aqui é rudimentos do mundo, ou no grego, stoikeia to cosmo. O que diabos isso significa? Essa é uma daquelas frases que geram debates intermináveis. Mas a visão mais convincente que o Douglas Moo defende com muita clareza nos ajuda a sair desse labirinto. Basicamente, havia 3 opções principais. Poderiam ser os princípios básicos da religião, tipo um ABC. O básico do básico. Isso. Poderiam ser seres espirituais, anjos que governavam o cosmos, ou poderiam ser os componentes físicos do universo, terra, água, ar e fogo. E qual dessas opções se encaixa melhor no argumento de Paulo? Lexicalmente, a terceira opção, os elementos físicos, tem muito peso. Mas aqui está o pulo do gato. Pense assim, para nós hoje, água é H2O, é química. Para muitas culturas antigas, a água não era só uma substância. Ela podia ter um espírito, um poder associado a ela. O mesmo para a lua, para as estrelas. Faz sentido. A heresia em Colossos estava basicamente dizendo para as pessoas se preocuparem com os espíritos da água, da lua, dos dias da semana, e a viver segundo regras baseadas nesses poderes. Paulo diz que o Criador de tudo isso já resolveu o problema. Eles estavam com medo das criaturas em vez de confiar no Criador. E a resposta de Paulo a esse medo é imediata e demolidora nos versículos 9 e 10. Ele diz: pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e nele vocês têm sido feitos plenos. Isso não é uma sugestão, é uma bomba atômica teológica. Totalmente. Se os falsos mestres ofereciam um caminho complicado para atingir a plenitude, Paulo diz, parem, vocês já a possuem. É um fato consumado. Uma realidade estabelecida. Exato. E essa plenitude não é só um sentimento bom. Ela inclui a autoridade sobre os mesmos principados e potestades que a outra filosofia talvez ensinasse a temer ou a apaziguar. Cristo não é apenas pleno, ele é o chefe de todos os chefes espirituais. É uma afirmação muito, muito forte. E como Paulo prova um ponto tão grandioso?
Curiosamente, ele não parte para um argumento lógico abstrato. Ele começa a pintar um quadro, ou melhor, uma série de quadros. Exatamente. De 11 a 15, temos uma galeria de arte teológica. O primeiro quadro é a circuncisão. Paulo diz que eles foram circuncidados com uma circuncisão não feita por mãos humanas. Que se refere à circuncisão do coração, do Antigo Testamento, imagino. Isso mesmo. É uma metáfora para a transformação espiritual radical que ocorre na conversão. É o despojamento do corpo da carne que acontece quando somos unidos à morte de Cristo. Paulo está, na prática, redefinindo o que significa ser o verdadeiro povo da aliança. Não é mais um sinal externo, mas uma transformação interna. E ele imediatamente conecta isso ao batismo no versículo 12, dizendo que fomos sepultados com ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados com ele. A imagem é muito poderosa. Sim, é um paralelo claro com Romanos 6. O batismo é o sinal visível que marca essa identificação com a morte e ressurreição de Cristo. E aqui o Mundi destaca um ponto crucial, a escatologia realizada. Note o tempo verbal, fostes ressuscitados. É passado. É passado. Para Paulo, em Colossenses, a ressurreição com Cristo é um evento consumado na vida do crente. Isso é fundamental para dar aos colossenses a certeza de que eles não precisam buscar mais nada. A vitória já foi conquistada e aplicada a eles. A partir daqui, as imagens ficam ainda mais dramáticas. Nos versículos 13 a 15, Paulo nos mostra o cancelamento da dívida e o desfile da vitória. Ele fala de um escrito de dívida, em grego xerografon, que foi pregado na cruz. O que é isso? Aqui a metáfora é legal e tem um impacto tremendo. Imagina que você tem uma dívida impagável no cartão de crédito. O extrato chega todo mês te acusando, te condenando. Uma imagem bem atual. Pois é. Agora imagina o presidente do banco pegando pessoalmente esse extrato, escrevendo totalmente pago em vermelho e pregando na porta da agência para todo mundo ver. Foi isso que Deus fez com a nossa dívida de pecado na cruz. A lista das nossas transgressões nos condenavam. Na cruz, Deus não só pagou a dívida por meio de Cristo, ele fez um espetáculo público do seu cancelamento, no exato lugar onde a pena foi executada. E logo depois dessa imagem do tribunal, ele muda de cenário de novo, para um campo de batalha. O que significa despojando os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo e deles triunfou na cruz. A imagem de um desfile com inimigos humilhados soa um pouco brutal. Por que Paulo usaria uma imagem tão violenta? Ótima pergunta, porque nos força a entrar na mentalidade do primeiro século. A imagem é a de um desfile triunfal romano. Quando um general conquistava uma vitória esmagadora, ele voltava para Roma e desfilava com os reis e generais inimigos acorrentados, sendo humilhados publicamente. Era a declaração final de que a guerra acabou. E o inimigo está subjugado. Totalmente. Os colossenses, que viviam com medo desses poderes espirituais, desses estoicheia, Paulo usa essa imagem brutal para lhes dar certeza. A cruz não foi uma derrota de Cristo, foi o palco do seu desfile triunfal. Deus fez um espetáculo público desses poderes, mostrando que eles não foram só vencidos, foram desarmados e humilhados. A guerra cósmica já foi vencida. Uau! Com essa base teológica tão poderosa, plenitude, ressurreição, dívida cancelada, vitória pública, Paulo finalmente se volta para as implicações práticas. Se tudo isso é verdade, o que muda no dia a dia? É aí que ele diz, no versículo 16, portanto, ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida, ou por causa dos dias de festa ou dos sábados. Certo. Ele chama todas essas coisas de sombra das coisas que haviam de vir. O James Dunn explica que essa é uma linguagem platônica, sombra versus realidade, que Paulo adapta a uma cronologia bíblica. Promessa versus cumprimento. Então, as práticas do Antigo Testamento eram a sombra. Exato. Eram boas, apontavam que alguém estava chegando. Mas a realidade, a substância, a palavra grega é soma, corpo, é o próprio Cristo. Ficar se apegando à sombra quando a pessoa real já chegou é um retrocesso teológico completo. É aqui que fica realmente interessante e um pouco estranho para nós. Versículo 18,
Paulo adverte contra a adoração de anjos. Eu sempre fiquei confusa com essa parte. Eles estavam literalmente adorando anjos ou é algo mais sutil? Essa é uma das grandes controvérsias do capítulo. Depois de analisar as evidências, o Moore conclui que a interpretação mais provável é que eles estavam, de fato, venerando ou adorando anjos, talvez como intermediários para chegar a Deus ou como uma forma de proteção, um tipo de seguro espiritual. Entendi. E isso, combinado com a falsa humildade, que provavelmente se refere a práticas ascéticas rigorosas e o orgulho que tinham de suas visões, revelava o sintoma principal. Eles haviam perdido a conexão com a cabeça, que é Cristo. Se Cristo é o cabeça, por que você precisaria de um intermediário? Ir a um anjo é um insulto à suficiência do cabeça. Isso nos leva ao veredito final sobre todo esse sistema de regras e ascetismo nos versículos 20 a 23. Ele cita os slogans deles: não manuseis, não proves, não toques. Parece a descrição de uma dieta da moda, não é? A forma muda, mas a mentalidade de que a espiritualidade vem de regras rígidas é a mesma. Paulo diz que, embora essas regras tenham aparência de sabedoria, elas são, no fundo, mandamentos e doutrinas de homens. O Dan destaca que isso ecoa diretamente a crítica de Jesus aos fariseus em Marcos 7. E a frase final do capítulo é demolidora. Totalmente. Essas regras não têm valor algum contra a satisfação da carne. O legalismo ascético, por mais rigoroso que pareça, é impotente para transformar alguém por dentro. É só fachada. Ótima pergunta para um passo para trás e olhar para os nossos guias nisso tudo. Fee Bruce, James Dunn e Douglas Moo. Se tivéssemos que comparar a contribuição de cada um para entender este capítulo, como você os descreveria? Ótima pergunta, porque eles nos dão lentes diferentes. O Bruce, eu diria que é o grande sintetizador. Ele nos dá a visão panorâmica, o mapa do argumento. Ele é excelente em mostrar como cada afirmação sobre Cristo, nos versículos 9 a 15, é uma resposta direta e precisa a um aspecto da falsa filosofia. É o mais acessível. E o Dan? Ele me parece ser o mais técnico. Sim, Dan é o especialista na exegese detalhada. Ele mergulha a fundo no grego, no contexto judaico. A grande contribuição dele é argumentar que a filosofia de Colossos não era uma heresia bizarra, mas uma forma de apologética judaica muito sofisticada e atraente. Ele nos força a levar o oponente de Paulo mais a sério. O que nos deixa com o Mo. E o Mo é um mestre da clareza teológica. Ele pega os debates complexos, tipo o significado de estoiqueia, apresenta as opções de forma justa e em seguida constrói um caso convincente para sua própria visão. Ele é brilhante em traçar a lógica teológica de Paulo, como a doutrina fundamenta a prática. A forma como ele explica a vitória de Cristo é cirúrgica e pastoralmente muito útil. E onde eles mais discordam? A principal área de divergência está na caracterização exata da filosofia. Como eu mencionei, Dan a vê de forma mais estritamente ligada ao judaísmo. Já o Mo e o Bruce, embora reconheçam o componente judaico, veem um sincretismo mais amplo, uma mistura com religião popular pagã e misticismo local. Essa diferença de ênfase muda um pouco o foco, mas não a resposta de Paulo. Exato. A resposta é sempre a mesma. A supremacia e suficiência de Cristo. Se tivéssemos que destilar tudo isso, a mensagem teológica central de Colossenses 2, em uma única frase, qual seria? Eu diria que seria algo como: a união do crente com o Cristo crucificado e ressurreto provê uma plenitude espiritual tão completa que torna qualquer outra regra, ritual ou experiência mística não apenas desnecessária, mas uma perigosa distração da única fonte de vida. Uma teologia de suficiência radical? Qualquer Cristo mais alguma coisa é, na verdade, menos que Cristo. A obra está consumada. Ok, entendi a suficiência radical. Mas isso não soa um pouco perigoso? Se já está tudo feito, se já sou plena, por que eu deveria me esforçar para fazer qualquer coisa na vida cristã? Não é um convite à passividade? Essa é a objeção crucial, e é exatamente para onde Paulo vai no capítulo 3. A resposta dele não é que deixamos de agir,
mas que a fonte e o motivo da nossa ação mudam radicalmente. O capítulo 2 nos força a parar de fazer a pergunta: o que mais eu preciso fazer para ser completo ou aceito? E nos ensina a perguntar o que, então? A perguntar: o que mais eu preciso entender sobre o que Cristo já fez e quem eu já sou nele? Nossas práticas espirituais não são para alcançar a plenitude, mas para viver a partir da plenitude que já nos foi dada. Elas não são a sombra, mas a nossa resposta à realidade que já chegou. Então a luta cristã não é para vencer uma guerra que já foi ganha, mas para vivermos de acordo com o resultado dessa vitória. Exatamente. O capítulo 2 nos força a fazer um inventário honesto. Nossas práticas espirituais, nossas disciplinas, até nossa teologia, estão nos aproximando da realidade de Cristo ou são só sombras sofisticadas que nos distraem dele? Estamos buscando a plenitude em fórmulas, técnicas e experiências, ou estamos descansando e explorando as profundezas da plenitude que já nos foi garantida nele? Isso nos deixa com uma pergunta poderosa para refletir. Em quais escritos de dívida nós ainda acreditamos, mesmo depois de Cristo os ter pregado na cruz? Quais regras autoimpostas, medos ou inseguranças ainda permitimos que nos julguem quando a realidade já chegou e nos declarou livres e plenos? E tendo estabelecido que morremos com Cristo para as regras deste mundo, o capítulo 3 nos levará ao passo seguinte, o passo lógico. Já que fomos ressuscitados com Ele, como é, na prática, viver com a mente e o coração nas coisas do alto? É para lá que vamos em nossa próxima análise.